Olá, seguidores do Conexão Sundance, Razão de Aspecto, Cinemação, Mandabinerd, Jetro.com.br e Correio Brasiliense. Nesse vídeo vamos falar de Sweetheart, outro filme da nossa sessão de meia-noite. Sweetheart, dirigido pelo J.D. Dillard, estreou hoje aqui na sessão de meia-noite, né? Teve essa premiere mundial. E é um filme bastante interessante, eu achei, pelo menos. E ele tem uma premissa básica, né? Até para tentar explicar para vocês. Obviamente eu não estou comparando os filmes, é apenas para vocês terem uma ideia do que se passa, né? Imaginem uma mistura de Náufrago com Predador e Tubarão, com um pouco menos de orçamento e mais criatividade, e com uma protagonista negra. Uma mulher negra como protagonista, kicking asses por todos os lugares lá. Não, o filme não é trash, essa é a questão mais interessante. É um suspense de ação, eu acho que segura muito bem a sua proposta, eu fiquei realmente impressionado. Porque, bom, por exemplo, acho que os primeiros 45 minutos, quase a primeira hora do filme todo, você praticamente não tem diálogo, né? É a garota acordando no mar ali na beira da ilha, e todas as falas que você tem, todas as falas que você tem são dela com ela mesma, né? Ela com a natureza, e ela se ambientando, dominando, até conhecer um monstro, né? Até o monstro aparecer. Impressionante, assim, uma atriz jovem, né? O primeiro filme dela como protagonista, ela já tem outros filmes que ela fez papéis de coadjuvante, inclusive do mesmo diretor, mas nesse primeiro papel como protagonista ela segura muito bem. Eu fiquei realmente muito bem impressionado, porque tinha tudo pro filme ficar um saco, fica chato. Mas o filme não fica chato, ele te segura, né? E ao longo do filme, enfim, tem alguns twists, né? Que não chegam a ser aquele plot twist carpado, né? Mas tem alguns twists, né? Que mudam um pouco os rumos da ação. E eu gostei também bastante do desfecho de Sweetheart. Mas é claro que o filme tem seus pontos fracos, né? Quais são? O ponto fraco principal, eu acho, foi quando o filme resolveu mostrar o monstro por completo, né? Na maior parte do filme, o monstro, ele aparece, né? Você consegue vê-lo, né? No escuro, né? Você consegue vê-lo na contraluz, você vê a silhueta, certo? Aquilo consegue ser assustador, né? Você consegue acreditar, né? Na cena em que o monstro aparece completo, né, na luz, realmente perde um pouco do poder que tinha, porque eu acho que o senso de sugestão funcionava melhor do que mostrar o bicho, né? Agora, por quê? Porque também quando mostrou o bicho, mostrou que o orçamento não era tão alto assim. Chegou a ficar um lixo? Não ficou um lixo. Não ficou um lixo. Tá, digamos, digno, né? Mas não precisava, certo? Não precisava. E é exatamente aí que o efeito do tubarão, que era o que estava acontecendo ao longo do início do filme, também o efeito do primeiro Predador, por exemplo, estava sendo muito eficiente, que era exatamente você vê parcialmente, né? Você percebe a ação dele, você se assusta, você vê as coisas do ponto de vista dela, certo? E tava mais interessante assim, certo? Quando o bicho aparece mesmo, eu acho que ele perde um pouco de força. Outra coisa também que eu achei um pouco problemática no filme é que ele teve umas conveniências de roteiro com umas coisas que não foram explicadas, mas é que assim, não tem muito cabimento. Eu não tô reclamando, dizendo que o filme tem que ser explicadinho, entendeu? Se você vai botar uma pergunta no filme, essa pergunta tem que ter uma relevância real na história, certo? Eu levantei uma dúvida, bom, essa dúvida tem que ter algum efeito concreto, certo? Na narrativa, tem que fazer a narrativa andar, tem que causar alguma mudança, entendeu? Tem que causar alguma tragédia, qualquer coisa, né? Mas não, né? Ele levanta uma ou duas perguntas lá e que basicamente não dá prosseguimento, não tem utilidade nenhuma e tal. Mas também isso não chega a ser um problema gravíssimo, assim, do filme, né? De resto, é um suspense de ação muito eficiente e muito criativo, né? E que inclusive mostra como você consegue fazer muito com pouco, né? Com pouco recurso, enquanto a gente vai ver outros filmes por aí, né? Mesmo aqui no festival, mas enfim, não só, né? Principalmente Hollywood, que você tem muito recurso e pouco resultado, ok? E vou dar para o Sweetheart, então, gloriosos 3,5 de 5, né? Ficando com uma nota 7, mais ou menos, redonda.